todos e todas. Bom, vamos iniciar a palestra, a primeira da noite, não é? Das 19h15. O nosso palestrante é o Marcelo Eskenazi Magalhães. Ele é assessor de inovação para novos negócios na São Martinho. E antes de dar o palco aqui para o Marcelo, eu sou professora da FEA, do Departamento de Administração, sou professora na área de inovação, e a gente já viu aqui que a gente tem várias figurinhas, então aproveitem a presença do Marcelo aqui. Ele sabe bastante de inovação, ele vai trazer um caso para vocês, mas ele sabe muito mais do que isso. Então, aproveitem para as perguntas, quando a gente abrir para elas, para que vocês possam aprender com quem está aqui conosco. Gentilmente veio. Obrigada, viu, Marcelo? O palco é seu. Você quer usar o microfone? Liga para ele, professor. Segura o botão até ligar. E pega o passador, se você quiser. Pega o passador. Ele tem um laser, se você apertar embaixo. Boa noite, gente. Queria fazer 2 combinados. Quem estava aqui na turma do Marcos ano passado? Eu vim fazer uma palestra de inovação, eu não sei se tinha algum de vocês na turma dele. Só porque, antes de eu me apresentar, eu queria fazer 2 combinados. Eu detesto ficar fazendo uma apresentação falando igual um tagarela durante meia hora. Então, eu tenho poucos slides. E, se possível, me interrompam, perguntem, participem, porque fica muito mais fácil para mim. O segundo combinado é que, quando a gente entrar no estudo de caso da São Martinho, eu sei que, assim, só se puderem, e não tem problema nenhum, a gente tomou cuidado de ser um dado público, é uma base para a gente trabalhar hoje a inteligência artificial, eu vou explicar isso para vocês. Mas, se puder não fotografar, postar e tal, porque a gente é uma companhia muito discreta naquilo que a gente faz. Então, apesar de ser público, a gente não publica muito. Então, não tem nada aqui que não possa comentar, não possa eventualmente ter alguma coisa, mas, se for possível, é só uma questão de eu realmente agradeço, porque senão eu tomo um puxão de orelha quando eu voltar para casa. Só isso. Tá? Eu pedi à professora para não ficar falando de currículo, de muita coisa, porque eu fui criado com um valor que meu pai falava para mim: estuda muito e queira ser alguém na vida. Assim, vocês estão numa instituição de ensino maravilhosa, em cursos que estão uma oportunidade gigantesca daqui para frente, e o tema é extremamente atual. Então, eu começo sempre falando de mim. Eu morei fora do país durante 3, 4 anos, morei em 3 continentes, eu fui conselheiro de startups, eu fui diretor de companhia e vim com a minha família para Ribeirão Preto para ter qualidade de vida. Trabalho com inovação há mais ou menos 10 anos e hoje na São Martinho eu tenho uma missão muito clara, que é assim: a gente produz um carbono renovável. O que a gente vai fazer com ele daqui a uma década? Ponto de interrogação. Eu não sei se vocês já pararam para refletir, mas existe toda uma discussão em relação ao hábito de consumo, correto? O açúcar em excesso faz mal? É uma reflexão. O etanol hoje é um combustível renovável. Ele é o bicho bonito da matriz energética e a gasolina, o diesel, é o combustível cinza. Vai ser assim quando entrar a energia eólica, solar com força? Talvez a gente esteja do outro lado da matriz. Então, a companhia tomou a decisão de pegar esse carbono renovável e fazer outras coisas. E essa é a minha missão hoje: olhar para daqui a 10 anos e buscar inovar desenvolvendo novos negócios. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória. Eu sou casado há 23 anos, 30 anos de relacionamento com a minha atual esposa, 2 filhos, um 18 e um 13. 18 fazendo engenharia da computação. Adoro o tema de inteligência artificial. E antes de entrar no tema na palestra, eu vou falar um pouco de como a gente usa a AI hoje. Tá? E aí eu vou falar todo o estudo de caso, o que a gente fez nos últimos 10 anos para ser capaz de usar a inteligência artificial. Porque isso é uma coisa que passa, às vezes, despercebida, né? Para chegar lá tem todo um caminho, né, e uma jornada para isso. A gente hoje tem algumas aplicações. Por exemplo, todo e qualquer operador de caminhão, canavieiro, ele tem um anjo da guarda, que é uma inteligência artificial. É uma câmera que fica instalada dentro da cabine, olha para ele, e se ele apresenta um sinal de fadiga, e aí a câmera aprende com o comportamento daquele motorista, ela alerta aquele motorista, ele para, a gente traz esse operador para uma sala de luminoterapia, dá a ele café, exercício, como é que a gente fala quando vai para a academia, de aumentar a capacidade respiratória, para ele literalmente acordar. Se ele não acorda, a gente coloca ali um assistente. Exatamente. Coloca um profissional, um assistente social, vê questão de hábito familiar, troca ele de turno.
Então, aí, ela hoje, por exemplo, tem esse braço que ela é um anjo da guarda de um operador de caminhão. Ela olha para ele, entende o comportamento dele, aprende com o comportamento dele e aponta quando ele não tem condição de continuar dirigindo para a gente evitar um acidente com 70 toneladas de cana numa estrada ou em alguma das nossas estradas vicinais. Segunda aplicação de AI, saindo um pouquinho do cuidado com o colaborador. Quando um caminhão de cana chega na usina, e um caminhão tem que entrar aqui na usina de Pradópolis, a cada 1,7 minutos, a gente ingere 70 toneladas de cana por minuto, são 50 mil toneladas, 10 milhões de toneladas por ano, a gente tem que tirar a cana do caminhão, correto? Não sei se vocês já viram tirar a cana do caminhão, mas não entra ninguém com a pá lá tirando cana. A gente pega o caminhão inteiro, issa o caminhão e balança ele na esteira de cana, para a cana cair rápido dentro da indústria e o caminhão poder ir embora. Essa é uma atividade de risco. Quem que toma conta da atividade? Uma caixa de inteligência artificial generativa. Ela olha para a atividade, ela vê se toda a atividade tem segurança, não tem ninguém naquele ambiente, todos os procedimentos foram executados e ela libera a operação de tombamento. Então, uma outra aplicação de AI. A gente usa o famoso chat GPT e similares numa área de exploração de novos negócios. Então, tem aplicações diversas hoje, só que a gente teve que ralar, literalmente, durante 10 anos para poder trabalhar com inteligência artificial. É lindo, é maravilhoso, mas é muito difícil, porque tem aspectos culturais, tem aprendizado dos operadores, tem uma questão de resistência, pô, mas então a máquina vai tirar meu emprego. Então, a gente teve todo esse trabalho de entrar com, inclusive, psicólogos para trabalhar com os operadores de caminhão para dizer que aquilo não era um dedo duro, era um anjo da guarda. Até o nome que foi dado ao sistema foi nesse sentido. E antes da gente entrar nesse trabalho de 10 anos, né, para amadurecer a tecnologia, eu acho legal a gente fazer alguns elementos de conceitos. Porque a gente vai falar de um tema de gestão, a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de transformação digital. Tudo isso a gente precisou para trabalhar com inteligência artificial. E aí eu brinco, né, esse deixa de lado a preguiça de aprender é o que eu tenho com meu filho. A gente estava conversando sobre isso, né, e quanto que é desafiador para mim. Eu tenho 51 hoje, e me relacionar com meu filho de 18, porque ele é nativo digital, eu não. E ele precisa aprender coisas novas, mas eu preciso desaprender coisas velhas. Porque ele falou assim para mim, a gente estava comentando aqui fora, pai, por que eu não posso desinstalar esse app de telefonar? Que ocupa espaço no meu telefone. Para mim, era a pergunta mais absurda do universo, porque aquilo é um telefone, ele tem que servir para telefonar. Ele falou, não, pai, você fica enchendo o meu saco, desculpa aqui o termo, tá, gente? Me ligando por esse app, e eu só uso o app do WhatsApp para falar. E para que falar? Você pode me mandar uma mensagem, quando eu puder eu te respondo. Eu quase dei nele de chinelo, porque era na minha época como se fazia, mas ele está certo, correto? É um app que ocupa espaço, se ele não usa, por que ele vai manter aquilo no celular dele? Então, a gente precisa desaprender. E aí eu brinco com ele, deixa de lado a preguiça de aprender, que eu deixo de lado a minha preguiça de desaprender, tá? Então, assim, os conceitos que eu queria trazer para vocês, o primeiro é uma escola que eu sigo muito, tá? A escola de Harvard é uma escola realmente muito interessante, e lá tem os 10 papers mais relevantes da inovação. E um deles que eu gosto muito, do professor Pisano, fala da verdade nua e crua sobre o processo de inovar. Todo mundo vê o puff colorido, todo mundo vê que é lindo e maravilhoso, eu adoro o que eu faço, realmente amo de paixão, mas não é simples. Então, requer processo, requer disciplina. Disciplina não é acordar, tomar café e escovar o dente, isso é rotina. Disciplina é fazer 30 minutos de exercício de manhã. Aí é disciplina, porque, puxa, não é fácil. Aí você tem que botar a cabeça no lugar, fazer, aí depois você sai para trabalhar. Então, o professor Gary, ele fala, dentro dos 10 ensinamentos, eu peguei 5 que eu gosto, que ele fala assim, a inovação ela tem que ser tolerante ao fracasso, mas ela não deve ser tolerante à incompetência. A gente tem que continuar entendendo que vocês estão aqui estudando para dar base, conhecimento, para terem competência para desempenhar uma função. Conhecimento, habilidade e atitude para fazer o que tem que ser feito. Inovação não é diferente. Tem que ter disposição para experimentar, fazer algo diferente, mas tem que ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. Tem que ser um ambiente psicologicamente seguro. Eu tenho que trazer problemas, discutir desafios que vão me fazer fracassar, mas, na verdade, são oportunidades de aprendizado. Então, tem que ser brutalmente sincero. Tem que ser colaborativo, mas a responsabilidade é de cada um tem que fazer o seu papel. Então, eu tenho na minha equipe, por exemplo, um gerente de projeto, para gerenciar o projeto de inovação.
Eu tenho analistas de KPIs de sucesso em projetos de inovação, porque o que não dá certo tem que ser estudado e analisado. Marcelo, como vocês toleram o erro lá na São Martinho? Como vocês toleram o erro? Obrigado pela pergunta. Definindo melhor o KPI de sucesso do projeto. Definindo o que é erro e o que é acerto. Erro é diferente de negligência, imprudência e outras coisas. Agora, se você tem um projeto cujo objetivo é aprender, cujo risco ou a maturidade tecnológica é baixa, o aprendizado é o KPI de sucesso. Então, você não errou. Então, na minha cabeça, e eu agradeço a pergunta, porque isso é uma reflexão até filosófica para mim, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu não entreguei o resultado. Tá, mas você aprendeu com a jornada. Eu trabalhei 20 anos na Embraer e o slogan, né, falava que a jornada é mais importante do que o destino. Nos projetos de inovação, às vezes, determinar o KPI de sucesso como a entrega, o algoritmo de AI implementado, esse talvez seja o maior erro. Então, a gente tem um ambiente aberto, a gente discute, mas nós não toleramos imprudência, negligência, esse tipo de coisa. O erro é tratado naturalmente. Naturalmente. Eu te falo isso com muita convicção, porque eu cheguei na companhia já, agora, eu estava para aposentar em São Paulo e vim para esse desafio e falei, puxa, mas será? E quando eu vi o ambiente que tem aqui na São Martinho, eu não sei quantos de vocês têm familiares que trabalham aqui na unidade de Pradópolis, é um ambiente realmente muito aberto para a tratativa desse tipo de coisa. Mas a gente só fez essa virada de chave hoje. A gente define melhor o KPI de sucesso, para não trabalhar com o sentimento de frustração por não ter entregue, né, o objeto da inovação. Tá? Mas então são dois fatores aqui. E a liderança ela tem que ser horizontal, mas ela não pode ser fraca. Né? A imagem do líder para a equipe é um papel fundamental também no sucesso. Então, a gente carrega o primeiro conceito de que inovar é super interessante, mas não é colorido, para divertido, é um papel fundamental também no sucesso. Então, a gente carrega o primeiro conceito de que é gestão. Né? Não se faz gestão daquilo que não se mede. Inovar não é uma atividade só de criatividade. Então, tem que medir projetos, tem que medir resultado, tem que ter KPIs determinados, tem que ter alinhamento com a estratégia de uma companhia, tem que, se vocês entrarem numa área de inovação de uma empresa, uma sugestão que eu faço é perguntar se tem metas bem estabelecidas. Se for para ficar escorregando no escorregador, provavelmente são 2, 3 anos e aí termina essa brincadeira. Então, aqui é uma outra escola que eu gosto muito, que é a Fundação Nacional da Qualidade. Ela tem um modelo chamado Modelo de Excelência em Gestão. O MEG, ele fala, né, desde o relacionamento com as partes interessadas, ele fala das coisas que tem na gestão de projetos clássico, mas ele dá um olhar, que estão ali os fundamentos, né, que o último é como nós definimos inovação na São Martinho. Inovação só é inovação se ela entrega resultado. Se esse resultado é o aprendizado, entregou o resultado. Então, não há inovação sem resultado, e esse é o último fundamento de um modelo de excelência, porque não é, de novo, a gente não está lá para brincar, a gente está lá para entregar resultado. Terceiro conceito é a inovação aberta, né, que hoje chama inovação aberta, mas nada mais é do que colaborar com pessoas que estão fora do contexto da companhia. Então, o relacionamento nosso com as universidades, só que na USP a gente tem 2 ou 3 projetos em andamento. A gente está desenvolvendo aqui o VIC Vaporup da Cana, com a tecnologia que ganhou o Prêmio Nobel de Química esse ano e no ano passado, aqui na Escola de Farmácia. É um projeto lindo, 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 que é como abrir o estômago de uma planta para fazer fotossíntese em ambientes de estresse abiótico. Está faltando água, correto? A gente tem mais seca. A gente teve 3 geadas aqui em Ribeirão ano passado, que quase dizimou boa parte do canavial. E na hora que você olha para isso, como é que você dá à planta a capacidade de realizar a fotossíntese e respirar? A gente brinca que é o VIC Vaporup da Cana, que você vai dispersar esse componente químico, ela abre o estômago, ela respira melhor num ambiente com menos água e com mais calor. Então, esse é o tipo de pesquisa que a gente faz, e a gente faz com quem? Com a universidade. Quem está conosco nesse projeto? A Universidade de Bristol, na Inglaterra, também. Quem mais? Uma startup de Portugal. Como é que a gente conseguiu colocar isso tudo junto? Por pura coincidência. Então, está aberto a experiência de aprender com outros e não partir mais do pressuposto que a gente sabe tudo, é a condição básica para começar a trabalhar com inovação hoje em dia. Então, é gerenciar bem, ter certeza que tem que ser bem feito, mas se relacionar com cada vez mais gente. E essa conferência mundial, eu gosto de participar dela anualmente, é muito legal. Você tem coisas assim do Arco da Velha, por exemplo, do ano passado. Qual é a alternativa
para bateria, para armazenar energia elétrica num país do interior da África, onde você não tem recurso financeiro ou econômico para comprar baterias e tal. Aí o cara tinha lá um catavento, um gerador eólico, vamos colocar dessa forma, mas ele gerava um pouco de energia para a comunidade ali no entorno, mas ele precisava armazenar essa energia, porque não ventava todo dia. Um dos caras que ganharam esse prêmio, ele pensou o seguinte: bom, se eu estou gerando energia, eu posso transformar a energia elétrica em energia potencial. Então eu vou pegar um motorzinho elétrico, vou pegar uma polia, vou subir com ela muito alto, vou pegar um bloco de concreto e vou subir com ele. Quando acabar o vento, eu tenho energia potencial. Aí eu solto o bloco de concreto. Na hora que eu estiver descendo, eu transformo a energia potencial em energia cinética e eu gero energia elétrica a partir dessa energia cinética. E o cara fez uma torre de Babel cheia de bloco de concreto. Todo excesso de energia, ele sobe um bloco. Todo dia que ele precisa de um pouco de energia para iluminar a casa da comunidade, ele solta um bloco, o bloco desce, gera um geradorzinho, retifica aquela energia, ele tem uma iluminação numa escola à noite. É um cara que fez isso com uma universidade lá do interior da África, teve todo esse processo e ganhou um prêmio de inovação aberta, porque acho que vocês devem ter visto um filme no Netflix da questão da energia eólica, da comunidade e tal. Me disseram, eu já não sei se isso é uma lenda urbana, que teve muita, né, uma inspiração com base naquele garoto lá na África e tal, que foi uma outra comunidade que fez esse desenvolvimento. Então é um prêmio legal de se assistir, porque tem ideias muito diferentes. E por último, o que é transformação digital? Que foi a base para o nosso desenvolvimento de inteligência artificial. Quando a companhia decidiu ser diferente em 2050, ela entendeu que uma dessas formas de diferenciação é pegar o conhecimento que a gente tem e servitizar, gerar aplicativos. Se a gente faz um manejo de terra legal, por que eu não posso oferecer isso como serviço para uma outra unidade de operação aqui no interior de São Paulo? Se eu tenho uma relação interessante que eu tenho com uma instituição de pesquisa, por que eu não posso transformar esse conhecimento em algo digital? Só que aí tem uma reflexão que transformação digital virou palavra da moda. O que você quer transformar digitalmente? Você quer transformar a experiência do seu cliente? Então, assim, eu ia lá na locadora de fita e se eu não rebobinasse a fita, eu pagava multa para ver um filme. A experiência foi revolucionada digitalmente com o streaming. Eu quero transformar digitalmente a performance de um processo de uma área. Eu tenho um processo de conferência de seguro de veículo da nossa frota que eu faço lá no Excel e tal. Eu quero colocar uma IA, um robozinho para fazer isso automaticamente. Eu estou usando a transformação digital para ser mais eficiente dentro de um processo. Eu quero transformar o posicionamento de mercado, eu quero desenvolver novos produtos. Cada transformação dessa tem técnicas diferentes, tem conhecimentos diferentes e demandam infraestruturas diferentes. Então, o último conceito nesse alinhamento nosso é o quê? Decidam o que tem que ser transformado, trabalhem com disciplina, façam gestão, estejam abertos para se relacionar com outras pessoas. Se esses conceitos estiverem bem difundidos, o que vem depois fica fácil. Tá? E aí eu fecho com esse outro professor que eu gosto muito, do MIT. A gente contratou o MIT no ano passado. O MIT Technology Review, que foi publicado ano passado, foi especial do agro. Tá? E foi uma contratação nossa sobre tendências tecnológicas. Porque há vida inteligente lá fora. Então, decidir o que você quer ser amanhã pode ser perguntando para alguém. Então, a gente entrevistou várias pessoas do setor do agro, mundialmente falando, e uma das tecnologias mais disruptivas será realmente a inteligência artificial na cabeça de 80%, 90% deles. Então, a nossa base de transformação digital foi feita para habilitar este tipo de desenvolvimento. Tá? Então, são questões para nós, sem deixar de lado os aspectos políticos e culturais, que é exatamente, tá, o que está nesse artigo do Phil, que assim, não façam isso de forma ingênua. Essa é a reflexão que ele faz, porque toda companhia tem um aspecto político e toda companhia tem um aspecto cultural que precisa ser respeitado. Então, saber qual que é o tabuleiro de xadrez que está se jogando e com que pessoas e ambientes você está se relacionando dentro de casa. Marcelo, manda. Uma pergunta aqui, ó. Manda. Qual é o nível de automação dentro da fábrica de vocês, dos processos, por favor? Outra aplicação de AI. Obrigado. Na atividade agrícola, a primeira colhedora de cana, mecanização de colheita, foi desenvolvida pela São Martinho, vendeu o projeto para o grupo CNH, que hoje fabrica colhedoras de cana. Então, a gente tem hoje, no processo agrícola, 99,6%, 99,7% de automação de processos. Por que a gente não tem 100%? Por causa da desdobra da rua-mãe da cana. A maneira como que a gente volta a plantar cana para ter 5.000 vezes mais produtividade do que a gente tinha no passado é plantar uma única rua
e aí a desdobra ela é manual, a gente está desenvolvendo novas máquinas para isso. Na indústria, a gente tem automação, e a gente tem uma central de operações remota, e a gente está investindo hoje na autonomia. A gente tem uma destilaria plenamente autônoma, e a nossa unidade de Goiás, que é a unidade mais moderna, ela tem um gêmeo digital baseado em AI, tomando conta do processo 24/7, tá? E recomendando set points e variáveis de processo. Ainda é o operador que toma a decisão, mas já é assistido por uma AI 24/7. Tá? Aí lá a automação é 100% e a gente está indo para a autonomia agora. Aí começa, né? Começa aonde a gente veio trabalhar. E aqui eu queria falar um pouquinho do agronegócio brasileiro. Tá? Eu não sei o quanto para vocês essa narrativa faz sentido, e eu saio totalmente, política, futebol e religião não se discute entre brasileiros, correto? Então eu vou tirar total aqui qualquer questão de viés, mas o nosso agro é o agro mais sustentável do planeta, ou um dos mais sustentáveis do planeta. Aquela figurinha que está no relatório da CropLife fala, se o Brasil fosse uma fazenda, ele seria assim. E dá para ver fácil nas fatias verdes que comparam o Brasil com os Estados Unidos e a Europa, que a área, né, onde nós atuamos com a agropecuária no Brasil é infinitamente menor e as nossas áreas de reserva são infinitamente maiores do que as médias. Está no ideal? Longe, correto? Longe. Temos muito que evoluir como sociedade, mas o país é um país de referência. Então, assim, a gente tem área plantada de cana no país de 1%, 22% da matriz de energia com etanol e energia elétrica gerada da queima do bagaço vem da atividade canavieira, com 1% da área plantada. Então, assim, é uma atividade sustentável, vocês devem ter percebido com o cuidado que a gente tem com os operadores de caminhão, a gente toma conta, literalmente, a crença da companhia é nós cuidamos das nossas pessoas. Por último, nós cuidamos dos nossos negócios. Então, a palavra é cuidado. Então, é uma atividade hoje realizada com muita atenção, com muito carinho, de forma bastante sustentável. Então, essa questão de que o país generalizar, o país desmata, o país tem trabalho escravo, nós não manteríamos nenhuma certificação com qualquer indicativo de trabalho escravo ou qualquer indicativo de desmatamento em qualquer fornecedor de cana, que é 30% do volume que a gente hoje acaba moendo. Então, assim, eu só pediria como cidadão nesse sentido, né? Saiu do Brasil, falou do país, falem com muito orgulho do nosso agro. Tá? Eu não venho desse setor, estou nele só 3, 4 anos. Eu trabalhei com petróleo, trabalhei com mineração, trabalhei com aeroespaço, operei com militares na África, Iraque, Israel. A gente é um país favorecido, muito favorecido, eu acho que ele é motivo de muito orgulho para a gente. Então, acho que isso aqui é uma questão muito importante. E inovar no agro depende dessa visão de inteligência também, de todas as tecnologias que nos habilitam, e é só boa notícia que a inteligência artificial está em todos os relatórios. Todos os relatórios. Não há dúvidas de que a gente vai ter novas profissões, novas formas de fazer assistidas por inteligência artificial ou operadas por inteligência artificial. Quem que é São Martim, para quem não nos conhece? A gente tem 4 unidades operacionais aqui no Brasil, 3 no interior de São Paulo, 1 em Goiás. A gente moe o equivalente a 25, 26 milhões de toneladas de cana hoje. Tá? Aqui, eu não sei se o número está lá em cima, né? Com 12 mil pessoas, lá está com 24,5, a gente já está chegando a 25, 26 milhões de toneladas. Somos 12 a 13 mil pessoas, 4 unidades operacionais, 70% de terra própria, 350 mil hectares de terra. A gente roda em quilômetros rodados por dia, 4 vezes a circunferência da Terra, para operar 4 usinas. Então, esse é um setor que é um reloginho suíço, um desafio logístico, que, eventualmente, lá na fundo sai açúcar e etanol. Mas se vocês entrarem no boteco e pedir um café e perguntar se quer com açúcar ou sem açúcar, alguém já pagou R$1 a mais para pôr açúcar ou teve 10 centavos de desconto para tirar o açúcar? Ou seja, esse é o valor do produto final. Então, se você não produz, como nós produzimos hoje, né, 1,3 bilhões de litros de etanol, ou 1,6 milhões de toneladas, ou 1,6 bilhões de quilos de açúcar por ano, não sobrevive. A gente gasta de 2 a 3 bilhões de reais para fazer essa máquina gerar por ano, para entregar resultado. Então, essa é uma companhia que nos orgulha muito no país, gera, vamos colocar ali, né, 12 a 13 mil empregos diretos e acaba impactando a vida aí de 50 mil pessoas, mais ou menos, nessas 3 unidades. E a nossa contribuição para a comunidade se faz através da educação, e o projeto mais importante da companhia na educação hoje é a educação ambiental.
Então, a gente tem os 4 centros de educação ambiental para as comunidades no entorno das nossas operações. Todos os alunos de escola pública no interior de Pradópolis, Iracemápolis, Quirinópolis ou em Américo Brasiliense estudam educação ambiental gratuitamente dentro das nossas unidades. Então, essa é uma maneira também de contribuir. Ser sustentável não é só o pilar econômico, não é só o pilar ambiental. Então, esse pilar social para nós também é bastante importante. Então, aqui está a nossa brincadeira, tá? A gente vai todo dia de São Paulo a Rio Branco, colhendo cana, se a gente fosse colocar as colhedoras em linha. A gente dá 4 voltas ao planeta no grupo e 2 voltas só aqui com a nossa frota de Ribeirão Preto. E a gente opera, planta, colhe e trata 189 mil campos de futebol. Para dar uma proporção de volume. Então, eu brinco com o pessoal que vai para o campo todo dia debaixo de sol, para 189 mil campos de futebol crescer cana, de encher a gente de orgulho e dar parabéns todo dia, tá? Então, agora vamos entrar aqui nos nossos aspectos de cultura. A gente optou, eu vou dar uma bica nisso aqui umas 10 vezes, depois tem que colar aqui a fórmica aqui no cantinho. A gente optou para ir para São Paulo, tá? Dentro do tema de inovação aberta, para a gente se conectar com outros continentes, outras instituições de pesquisa, com as universidades, através do Cubo. Para quem não conhece, quiser conhecer, depois pega meu WhatsApp, se estiver em São Paulo, pode ir, pode participar das palestras que estão lá, tem vários eventos que acontecem lá todo mês. De lá, a gente criou um papel chamado Embaixador de Inovação. É uma pessoa, né, que, para quem curte aqui um Star Trek e tal, ele vai para o outro planeta falar de um tema que a gente não falava antes, para poder apresentar a companhia e trazer parceiros. Formamos já 50 desses com aqueles 3 objetivos. Garantir que a gente continue produzindo esse carbono sustentável em toda aquela área, com segurança, eficiência e cada vez mais produtividade, transformar esse carbono em novos produtos e ali entra a transformação digital. Pegar todos os nossos conhecimentos e competências, sistematizar isso num aplicativo e levar isso para o mercado. É ali que entrou a inteligência artificial, entrou a transformação digital e acabou trazendo para nós o outro desenvolvimento, mais uma área de inteligência artificial. É um projeto que está acontecendo hoje aqui em Pradópolis. A gente está desenvolvendo um algoritmo de AI para tomar conta do canavial. Então, a gente está embarcando isso num drone de 4ª geração, com computação de borda. Você coloca o algoritmo lá dentro, a câmera olha para o canavial, a inteligência dos nossos agrônomos, a gente está transferindo para essa AI. Ele vai olhar para o canavial e vai falar o seguinte: ó, você tem aqui um déficit hídrico, você tem ali uma praga, você tem aqui uma planta daninha, você tem ali tal coisa, e os recursos que a gente tem para operar vão ser melhor orquestrados nesse sentido. A gente está com 3 drones hoje, tá? Um da DJI, um ali do pessoal de São Carlos, da ExmoBots. A gente está com um drone que a Qualcomm trouxe para nós da China, de 4ª geração. Cara, esse é lindo porque ele voa a 1,2, 1,5 metros do canopy da cana e ele consegue ver um furinho de 2 milímetros na folha. E a gente está vendo o custo e aplicação para sair aprender mais rápido usando essas 3 tecnologias, mas todas embarcadas em drone, todas elas. A alternativa que a gente está testando agora também é a imagem satelital. As gratuitas de menor resolução, vamos colocar assim, imagens pagas até 3, 6 centímetros, aí, mas aí são muito caras, aí o drone está se mostrando mais eficiente. E aí, lá no Cubo, a gente já tem hoje relação com 471 startups. Dentro do Cubo Agro, que a gente fundou ano passado, a gente já tem 30 e poucas curadas por nós. Inovação aberta, disciplina, e a gente mede a receita de cada uma dessas companhias, a gente mede o churn de cada uma dessas companhias, por que elas estão perdendo cliente. A gente decide se a gente vai colocar capital ou não, a gente decide se vai trazer para um desenvolvimento aqui dentro de casa. E, a partir de lá, a gente se conecta com a Agtech Garagem de Piracicaba, a gente se conecta com institutos de pesquisa, a gente se conecta própria via USP São Paulo, Poli em São Paulo, a gente tem projetos, tem um projeto que eu citei daqui, tem um projeto hoje na Federal de Santa Catarina, a gente tem vários projetos hoje que a gente está começando essa jornada agora de usar, inclusive vários deles eu citei aqui com a AI. E aí, para fazer com disciplina e fazer bem feito, tem 2 anos que a gente implantou um sistema que tudo o que acontece hoje dentro da empresa, que é uma ideia, só vai ser inovação se gerar resultado. E hoje a gente tem uma conexão desde o conselho de administração até um operador de máquina, como dar essa ideia, como estruturar essa ideia, como desenvolver o escopo do seu projeto de inteligência artificial, como aprovar, como conseguir orçamento, né, como viabilizar a execução desse projeto, e a gente trabalha com 4 áreas aqui muito bem integradas. É a inovação,
Melhoria contínua, que é inovar com um desenho novo de processo. A área de sustentabilidade da companhia, para não inovar em nada que não seja sustentável, e a de saúde e segurança, para a gente não colocar nenhum dos nossos colaboradores em risco no resultado de nenhum projeto. Passou por esse funil, foi validado, a gente consegue captar investimento de onde quer que seja. O nosso país tem muito dinheiro, é impressionante, de fomento, de pesquisa. Está faltando para nós bons projetos. Tá? É meio assim, mas se a gente vai hoje na FENEP, no BNDES, principalmente agora, com a revitalização que a gente está chamando de neoindustrialização, tá? E do foco do Fundo Clima em investimento em desenvolvimento de tecnologias verdes, a gente está sentado em cima de um carbono que é maravilhoso para a gente captar recursos. Então, assim, tem colega em startup, está pensando em fazer coisas diferentes, pode procurar a gente, porque a gente está com recurso e vontade de fazer. E lá a gente se conectou com Israel via Ibitec, que é um parceiro nosso hoje. A gente está alcançando o ecossistema de Israel, 2 desses desenvolvimentos, principalmente o drone de terceira geração. E esse de quarta, que a Qualcomm trouxe da China. Os algoritmos, a caixa de AI estão vindo de fora do país, são tecnologias um pouco mais à frente, e o nosso investimento de 5G também está sendo suportado lá fora. A gente se conectou com a Europa e a gente desenvolveu um framework de educação. A gente não perde esse viés. Então, a gente está contratando cientistas de futuros. Alguém já ouviu falar em ciência de futuro? Vou abrir esse parênteses aqui, porque eu achei um barato. Cientistas de futuros acreditam que o futuro é uma palavra que não deveria existir no dicionário no singular. Porque os futuros teriam que ser classificados, os futuros que são mais plausíveis, mais possíveis ou mais prováveis. Mas são mais de um. E as ações que você toma no presente, principalmente grandes companhias, influenciam o desenho de futuro. Se uma Google, uma Microsoft investe numa determinada tecnologia e mostra uma visão de futuro, muita gente vai, o efeito rebanho. Então, você acaba dando maior probabilidade para um desenho de futuro, dependendo da influência que você faz no presente. Hoje, a gente contrata um exercício de futuros que olha para o planejamento estratégico como um futuro e desenha quais são os outros futuros que podem vir a acontecer. A gente contrata um serviço de análise de patentes. A gente já está com 12 patentes depositadas. Fala. A gente deu uma palestra com o Long Ping aqui antes de encontrar com você. Vocês têm parceria com a Long Ping? Não. Porque ela faz insumos, ela faz melhoramento. Sim. Essa região agrária. Sim, não temos com eles não. Que eu saiba, ainda não. Obrigado. Tá? A gente contrata análise de patentes. Tem gente que gosta de ler romance, tem gente que gosta de ver filme de ficção. Eu tenho uma cabecinha mais... Eu vejo podcast de tecnologia e leio patentes. Adoro ler patentes, acho muito legal. Eu li 1.600 patentes já esse ano. Nossa, eu vi seus olhos, mas é isso. Nós elencamos 10.400 patentes de relevância. Eu li pessoalmente 1.600 delas. Li todas? Não, mas eu li pelo menos quais são os claims, que é aquilo que se quer proteger, né, e a estrutura das tecnologias de apoio. Para quê? Para saber quem são os nossos potenciais parceiros e quais são os mercados onde a gente pode vir atuar que não estão ainda protegidos. Então, isso a gente coloca aqui atrás. Contratamos o MIT também para falar de tendências tecnológicas, pegamos os nossos embaixadores e demos aula. Demos esse material inteiro e demos aula. Aí o cara falou, puta, eu não sabia disso. Por exemplo, quem viu o pneu que rodou? Um pneu roda quanto num carro? Média. Vamos lá, vocês vão comprar o primeiro carro, vão trocar pneu com quantos mil quilômetros? Qual é o pneu que rodou mais? Rodou 500 mil quilômetros. Ele foi feito com o quê? Com casca de arroz. Essa é uma tese que veio do Cefet de Minas, está depositada numa patente, foi explorada na produção de um pneu de alta performance. A característica dele é endurance, né? Ele tem durabilidade. A sílica que as plantas produzem, elas são amorfas. Então, ela tem uma estrutura mais maleável para ser trabalhada. A borracha, ela tem essa estrutura de sílicas ou silicatos ali para dar essa questão de durabilidade. Quando a gente viu isso, a gente pegou o quê? A cinza do bagaço da caldeira. Eu planto a cana, eu moo a cana, eu faço açúcar, eu faço etanol. Aí sobra o quê? Bagaço. Você tomar um caldo de cana, depois que você moeu a cana, o que sobrou ali? Bagaço da cana, aquele resto. A gente pega esse bagaço, seca e queima. Aí eu gero vapor para a usina poder gerar,
e gera energia elétrica. A São Martinho ela é autossuficiente. Então, toda alta potência é a gente mesmo que queima o bagaço e gera energia. Baixa e média potência, a gente tem fazenda solar. A gente é autossuficiente em geração de energia. O que eu faço com o resto? A gente exporta energia sustentável, capaz de iluminar Campinas inteiro o ano inteiro. Sobra de energia. Então, se eu tenho silicato e tenho esse bagaço, o que está no bagaço? A sílica da cana está na folha, que quando vem é uma impureza mineral, e ela fica no bagaço. A gente encontrou, aí você pega aquela conexão de inovação aberta, mandamos esse silicato para um laboratório na Europa, encontramos uma concentração de 40% a 60%, que é alternativa a pegar areia da praia. Essa sílica está em Paris hoje, desenvolvendo um novo pneu para a gente testar. Está em Houston, fazendo concreto armado para posto de petróleo. Então, assim, é inimaginável o que você pode fazer com o que você tem na mão se você estiver aberto a se relacionar com outras pessoas e tiver disciplina para procurar, porque não é fácil, tem que ler 1000 e poucas patentes por ano para achar uma de valor. Mas tem que ser feito por alguém. Aí dá para fazer coisa nova. Tá? Essa é a empresa que está aqui em Pradópolis, tá? Que, assim, a gente está tentando tirar leite de cana, produzir ovo de cana, fazer pneu de cana, concreto de cana, plástico verde de cana, combustível sustentável para avião, para navio. Por quê? Porque a gente quer fazer mais coisa com carbono renovável. E, quando dá tempo, desenvolvendo inteligência artificial em drone e tendo gêmeo digital e autonomia. Começamos em, que eu queria terminar com vocês, assim, quando que a gente começou essa jornada para estar aqui em 2023 falando tão bem da companhia? A gente começou aqui em 2013. A primeira rede 4G no campo, a São Martinho foi a Vivo, foi a Claro, foi a TIM. Quem queria colocar uma rede de celular no campo? Ninguém. Por quê? Cara, pega o teu celular, vê a quantidade de dados, o pacote que vocês assinam para poder ver um vídeo no YouTube. A densidade populacional de Ribeirão Preto. Se você está no papel do executivo lá da Vivo, da Claro e da Oi, você vai colocar teu foco e energia para vender chip de celular em Ribeirão Preto, ou para colocar 8 torres ali na São Martinho, para poder colocar, são 2, 3 mil máquinas, mas são 2, 3 mil. A gente tem aqui 700 mil habitantes, 1 milhão, 2 milhões de habitantes. 700 mil habitantes. Então, ninguém queria ir para o campo. O que a gente fez? Vamos lá atrás, no BNDES, buscamos um financiamento, aprovamos o financiamento, fomos ao CPQD, desenvolvemos uma rede de telefonia celular proprietária, 200 MHz, e hoje a gente deve ser o 6º ou 7º maior operador de celular do Brasil, porque a gente opera 100% da infraestrutura de telefonia celular de máquinas, não de pessoas. Primeira decisão, porque se a gente não fizesse isso, não tendo conectividade, não tem ambiente para a inteligência artificial rodar. Porque às vezes a gente precisa de computação de bordo, às vezes a gente precisa de conectividade. Então, a primeira decisão veio em 2013, ninguém queria fazer, a gente foi lá, buscou capital, é um investimento aqui da ordem de 50 milhões de reais. Está de pé essa estrutura, eu posso sonhar em fazer, que foi, eu não perguntei teu nome, desculpa, você está me dando várias perguntas boas. Ô, Dailton, aí a gente, aqui foi quando a gente começou a falar da central de operações, o nível de automação. A gente já estava lá em 2018, colocamos o 4G em 3 das nossas 4 unidades e falamos, puta, o que a gente vai fazer agora com tanto dado? A gente iluminou o campo. Tem conectividade, tem máquina falando para nós tudo o que ela está fazendo. Cada máquina hoje, a rotação do motor, a fadiga do operador, a gente recebe todos os dados. Então, a gente falou assim, agora a gente precisa desenvolver o quê? Uma central de operações. Traz a inteligência da operação para dentro de casa, tira parte desses heróis que estão no campo, vem para o ar-condicionado, e começa a tomar uma decisão aqui em casa, porque quem acha não sabe. Agora você não acha, agora você tem dados para tomar a sua decisão. E a gente investiu na central de operações agrícolas, porque a indústria começou primeiro, essa jornada de automação na indústria ela é mais longa. No campo, a gente começou ali em 2018 e concluiu o projeto em 2019. Lá em 20, a gente fez o rollout da última rede 4G e da central nas 4 unidades, fomos até Goiás. Aqui a gente já está falando de 110, 120 milhões e a gente está falando de uma jornada de 5, 6 anos já. A gente falou assim, pô, a gente tem infraestrutura de comunicação, a gente já recebe dados, a gente tem uma central de operação, a gente coloca tudo junto. O que falta? Falta um ambiente de desenvolvimento, que nós não tínhamos, a gente é uma empresa que usa tecnologia, não desenvolve, e faltava uma estrutura central de dados, porque a gente tinha central. Aí a gente foi para a Microsoft,
para a Qualcomm, fez um conjunto de parcerias e montou o primeiro Data Lake agroindustrial. A gente está terminando a infraestrutura e abrindo a torneira para começar a colocar água nesse Data Lake. Mais do que isso, a gente está indo para a nuvem, infraestrutura. Hoje a gente está em 2 grandes nuvens, Amazon e Microsoft. A estrutura de data center a gente está diminuindo, tá? E jogando tudo isso para a nuvem e pegando todos esses dados e criando regras para ele e carregando 80 anos de dados dentro desse grande lago. 2 desafios: não transformar um lago em pântano, tem um monte de dado que não serve para nada. E o segundo desafio, saber o que fazer com eles. Aí entra a inteligência artificial. Aqui agora eu tenho uma rede 4G, a gente tem lá 3G, 4G e 5G. Eu tenho uma central de operações que consolida todos os processos de decisão que dependem do ser humano. Então, as cabeças estão no mesmo lugar e os dados estão no mesmo lugar. Se eu tenho rede, tenho a central, tenho os dados, tenho o Data Lake, tenho o ambiente de desenvolvimento, aí em 2022 a gente começou esses projetos que eu citei no começo de inteligência artificial. O que eu queria deixar de recado? O tema é lindo, mas não se apaixonem pela tecnologia, ela é meio. Tem que pensar uma pá de tempo antes o que fazer, senão joga muito dinheiro fora. O que está publicado no valor de uns 3, 4 meses atrás, que é essa jornada, no valor econômico, esse investimento total foi de 150 milhões de reais. São 10 anos de clareza de propósito. Aí nós estamos começando a colher resultado em 2023. Com uma certeza, educando os colaboradores, cuidando de cada um deles e colocando a inteligência artificial onde ela faz sentido. Não em todos os lugares que é divertido, que a gente mede. Tá? Então, assim, o recado... Né? Então, assim, brincando aqui, né? Aí o meu RH pediu para a gente fazer essa propaganda aqui, e a gente estaria muito feliz de ter mais egressos de administração, economia, porque a gente está desenvolvendo modelagem de negócios, todo o DRE das novas companhias que a gente quer criar. Então, economia, administração, ciências de dados, a gente está muito atrás de pessoas inteligentes, motivadas para trabalhar. 2 vezes ao ano a gente abre o nosso programa de trainee e o nosso programa de estágio. A gente investe aí pelo menos 1 ano em educação antes de começar realmente a colocar a mão na massa, tá? Dar toda a infraestrutura para que isso possa acontecer. Estou trazendo a última estagiária que eu estava comigo, é da UFABC, da Escola de Administração lá da UFABC. Começa agora, a gente vai terminar o contrato de estágio em novembro, ela começa agora como analista de inovação e responsável pela implementação do sistema de gestão, que a gente modelou junto à fundação, começa agora em 24. Então, fica aí o convite para trabalhar conosco, tá? Porque o futuro, ele primeiro, eu adoro essa frase dela, é uma senhorinha aqui mais ou menos da minha idade, então eu gosto muito da carinha dela, porque ela quase pede por favor. Imaginem, sonhem, faz sentido. Mas depois planeja, executa, mede e entrega. Não há espaço para a gente falar de inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia se não tem propósito, não tem resultado, não tem planejamento e não tem trabalho duro. Tá, então, eu quis dar todo esse contexto, eu peço até perdão de ter fugido um pouquinho, mas se a gente quiser bater um papo, a gente tem um tempinho, correto? Temos 15 minutinhos, assim, se quiserem falar de AI, quiserem, eu tenho formação na área, eu fui programador de Prolog em 1980 e alguma coisa, tá? Comecei... Curiosidade, eu fui grupo teste da Rede Mundial de Computadores do Brasil. Vocês conhecem isso hoje como? Internet, coisa linda, né? O que eu fazia? Olha o glamour. Eu pegava o ônibus, aí eu estava na 8ª série, aí eu falei para o meu pai assim, pai, poxa, eu queria ir lá para a faculdade, porque eu queria testar um negócio que muito legal que chama computador. Você já ouviu falar? Meu pai não sabia nem do que era. Aí ele me dava a passagem de ônibus. Eu ia lá para a Universidade Federal de Minas, eu acabei estudando lá por causa dessa experiência, porque o Brasil tinha lançado uma fibra ótica do Brasil para os Estados Unidos para permitir que as universidades dialogassem e trocassem conhecimento, chamada Rede Mundial de Computadores. Nós estamos falando de 1986. Acho que vocês não eram nascidos em 86, correto? O que vocês chamam de ping hoje, ou mandar um tweet para alguém, eu chegava no campus da UFMG, tinham 3 computadores dedicados a testar. Qual que era o meu papel? Eu digitava alô e disparava um cronômetro. Pegava um papelzinho, ficava olhando um cursorzinho preto e branco piscar na tela. Quando voltava ao alô, eu media o tempo que gastava para a mensagem ir para os Estados Unidos e voltar. E em momentos de pico, gastava 1 minuto e meio para uma frase de 2 palavras ir até os Estados Unidos e voltar,
para saber se um dia a gente teria uma rede de computadores que permitisse que a gente trocasse mensagens. Olha que legal. Nós estamos falando de 1986, né? Nós estamos em 2020, não, assim, eu estou vivo ainda, e a internet está aí. Então, manda, vamos dialogar, perguntar, daí, puta, fã. Aí aqui é para ganhar crédito, então faz pergunta, que vai gravar. Já estive aí nessa cadeira, sei que, puta, é meio sacal, né, ficar pedindo para perguntar e tal, mas sim, aproveita. Precisamos, para que fique o som bom. Então, abertas as perguntas. Por favor. Quem quer começar? Obrigado. Eu vou levar o microfone até vocês, tá? Olá, eu agradeço pela palestra, foi muito boa. Talvez minha pergunta seja um pouco polêmica, mas eu queria saber qual que é o diferencial da empresa de vocês em relação à Raizen, que é a líder no mercado hoje, e se você acha que a inovação é um diferencial também, impacta nisso. Raizen é extremamente inovadora. Nós tomamos uma decisão diferente. A Raizen tem um pulse. Quando a gente decidiu ir para o Cubo, a gente fez a primeira reflexão com o conceito de inovação aberta. Quando eu crio um ambiente de inovação proprietário, eu tenho mais risco de não sair de dentro de casa. Então, a primeira decisão que a gente tomou é não seguir o modelo, não porque a gente acha que é ruim. A gente olhou a Agtech Garagem de Piracicaba, mas é agro. Por que a gente foi para o Cubo? Porque ela tem saúde, ela tem educação, então tem mais chance, a Hiper passa todas as verticais, então tem mais chance de você ver coisa legal que os outros estão fazendo. A Raizen é uma empresa muito interessante, mas ela é diferente da São Martinho. Ela tem uma estrutura de negócio, ela tem o seu próprio posto de gasolina, ela tem a sua própria distribuidora e ela tem a Shell, né, como acionista, que nós não temos. Então, ela tem uma estratégia diferente. Por exemplo, ela está investindo muito no etanol celulósico de segunda geração. Nós não. Por quê? Porque a gente acredita que a escala e a economia em custo vai fazer a diferença no futuro. Então, a gente tem uma parceria comercial, a gente comercializa parte do produto da Raizen, porque a gente tem um modal de trem daqui com o Porto de Santos. Temos parcerias comerciais e somos concorrentes. Temos um respeito gigante pela companhia, aonde eu acredito que a gente se diferencia. Custo de produção, nosso é menor, e produtividade. A gente colhe 1.000 toneladas máquina dia. Uma colhedora colhe 1.000 toneladas de cana por dia. Eles colhem 600, 700. Então, a gente quer ganhar em escala, em competitividade, a gente acredita que isso aqui ainda vai fazer muita diferença. E a gente não tem a Shell do lado, com um bolso infinito que eles têm. Então, a gente faz opções diferentes, mas não somos nem melhores nem piores. Tá? E a inovação tem relação com essa produtividade mais alta? A inovação tem, porque hoje a gente testa uma colhedora que deve ir a 3.000 toneladas, que colhe 2 linhas ao mesmo tempo. E quando um dos membros da família, né, na segunda geração, teve aqui, eu não sei, porque nessa época também vocês não eram nascidos, mas teve aqui o problema de Guariba, né, que teve uma greve gigantesca na época dos boias frias, que vinham do Nordeste de caminhão para cortar cana manualmente, queimava-se cana nessa época, você dependia, era muito mão de obra intensiva. Na época, né, um dos representantes da família Ometo, da geração anterior a que está hoje no Conselho de Administração, disseram o seguinte: isso nunca mais voltará a acontecer numa companhia que nós somos responsáveis. Primeiro, porque é um absurdo a exposição da mão de obra a esse tipo de intempérie, tempo e tal. E segundo, que a gente não pode ficar refém, porque a operação parou literalmente. Eles foram para a Austrália e falaram assim: a gente precisa inovar, precisa fazer diferente, a gente precisa mecanizar a operação agrícola. Não havia colhedora de cana nas Américas. Essa pessoa voltou e falou: eu vou montar uma empresa de colhedoras. Produziu as primeiras colhedoras e vendeu o projeto para a CNH. Aí vem John Deere, CNH e tal. Tudo isso nasceu de uma iniciativa de inovação lá dentro da São Martinho. Então tem tudo a ver. Mais alguém? Não é polêmica não, tá? A gente adora debater esse tipo de coisa, porque para nós é fonte de benchmark, inclusive, tá? Tem gente inteligente lá fora, sempre. Vocês têm algum tipo de campo experimental, assim, que já estão utilizando a inteligência artificial para entender tanto de espécie da cana, ou porque elas têm numa condição na condição perfeita, ela poderia produzir até 400 toneladas, né? E a gente produz dificilmente acima de 100 hoje em dia. Os nossos agrônomos acham que dá para chegar em 300, teoricamente. Os 400 eles ainda acham que é um sonho de verão, mas você está coberto de razão. Não, nós temos a maior área de experimentos de variedades de cana do Brasil. Aqui, perto da região de Barrinha, aqui na saída para Pradópolis.
Temos uma parceria gigante com a Embrapa, mas no caso de genética de cana é o CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, Ridesa e IAC, Instituto da Cana, que está aqui do lado da área onde a gente faz a AgriShow ali. Tá? A Embrapa, a gente tem uma pesquisa longa, eu te falo depois da Embrapa também, mas nesse caso não é especificamente a Embrapa, mas lá nós não temos aí. A gente tem uma pessoa lá chamada Leonel, que quando eu cheguei na companhia há 3 anos, me falaram assim, sabe o Curupira? O cara que fica no campo, deixa algumas pegadas andando ao contrário para ninguém nunca achar ele. Se você trouxer ele para o escritório, ele morre e pede demissão. Esse é o Leonel. Ele sabe tudo de variedades de cana. Então, ele olha para uma cana e fala assim, isso aqui é uma variedade 5904, CTC3, ela tem problema de ferrugem, mas ela tem produtividade teórica de X, isso é o Leonel. Ele está lá até hoje. A gente cuida dele. Eu tenho um sonho de fazer o Leonel as a box lá, o Leonel as a service. Mas a gente não teve ainda, talvez até coragem, porque é muito complexo, porque depende de variedade. O que a gente está fazendo hoje é o quê? Fazendo um mapeamento de metagenoma, tá? Para gerar um banco de metagenoma para poder pensar na AI, porque a gente não tem dados para ir aprender ali. Então, hoje a gente ainda depende do Leonel, tá? Mas a gente está pensando em fazer. Virar o Leonel, trazer o Leonel para a inteligência artificial, alimentar o sistema. Porque, tendo um banco de dados de 80 anos e tendo a central de operações, é exatamente isso. Os leonéis que estão lá hoje, na área de logística, na área de abastecimento e tal, que estão na central, são os caras que sabem. Tem 30, 40 anos de experiência, ele olha para um determinado cenário, ele pode não saber por que ele está fazendo, mas ele sabe o que tem que ser feito. Então, os desenvolvimentos já estão se dando neste ambiente exatamente por isso, porque os leonéis estão ensinando aí, e aí, para errar mais rápido, a gente entrega para ela 50, 70 anos de dados. E a gente mapeou no nosso RP o resultado em produtividade. A gente entrou com manejo X, a produtividade cresceu ou diminuiu. A gente tem esse histórico. Então, aí pode rodar milhões de vezes por segundo, lendo dados do passado e perguntando os leonéis. É aí que a gente está começando a ter sucesso com a AI, por causa dos nossos leonéis. Não dá para esquecer a pessoa. É só artificial, a inteligência vem do humano. Mais alguém? Qual foi o caminho que vocês encontraram para convencer aquelas pessoas qualificadas que tiveram resistência em aceitar a IA? Não convencemos todos. Perdemos alguns no caminho. Tá? Primeira questão, constância de propósito, correto? A gente sabia que a gente estava fazendo a coisa certa. A gente não tem um dedo duro, por exemplo, instalado na cabine do caminhão. Não é intenção nossa, de verdade, genuinamente falando, mandar ninguém embora. Inclusive, a gente tem casos de operadores de máquina de terceiro turno que foram trazidos para o primeiro turno porque tinham questões metabólicas que ele não conseguia trabalhar, fadigava à noite. E a gente não sabia disso. Só quando entrou aí que ela viu que era uma questão recorrente e não tinha nenhuma associação com coisas que tinham passado naquele dia e tal. Então, o propósito era genuíno, constância de propósito. Muitos não quiseram ficar, inclusive. Tá? Então, assim, também achar que o mundo é poliana não é. Todo mundo vai ser convencido, mas a gente entrou com um trabalho grande, de quase 1 ano, de aculturamento, capacitação. A gente falou 50 vezes a mesma coisa, nós não estamos aqui para substituir. E tem uma técnica muito interessante, que são as frutas maduras, correto? Pega os primeiros e faça um caso de sucesso, mesmo que um pouco forçado, para gerar um bom exemplo positivo para todo mundo seguir. Então, pega o cara que respondeu melhor, promove esse cara. Então, tem algumas questões que você também precisa, porque lembra do professor Phil, né? Tem a lente da cultura e tem a lente também da política. Porque não é só o operador de máquina, tinha que convencer o executivo também de que o investimento vale a pena, porque é dinheiro a mais que você está gastando, correto? Então, até você convencer com dados de que segurança é sinônimo de produtividade e convencer as pessoas, entrou a trabalho da nossa área de assistência social, psicólogos trabalhistas, mas nem todos foram convencidos. Tem muita gente que ainda acha que, assim, não, eu quero fazer o que eu sempre fiz, e meu filho vai fazer o que eu fiz, e meu neto vai fazer o que eu fiz. A gente está falando disso aqui atrás, a gente precisa desaprender que não vai ser assim. Tá? E as pessoas que não entenderam isso conosco, talvez não estejam lá mais. Então, claro. Mais alguém? Parabéns, galera. Não é todo mundo que para e interage assim. No início da palestra, você disse que a São Martinho é uma empresa discreta, que apesar dos dados serem públicos, vocês não divulgam e tal. Qual que é o grande motivo da descrição da São Martinho? Seria uma coisa de concorrência? Característica ou algo do da família controladora. Tá? São imigrantes italianos. Eu adoro história e cultura, tá? Eu trabalhei 3 meses no mapeamento da história, quando cheguei, e dentro do nosso centro de inovação que a gente inaugurou ano passado, tem uma parede
de 86 anos de história com os grandes eventos. Entrevistei a família, fiz muita coisa nesse sentido, até porque eu levei meus 2 filhos para conhecerem a empresa e me faltava um pouco disso. Aí um deles me deu um livro que eles publicaram sobre a história da família. A matriarca, que foi uma senhora que veio com os primeiros filhos, quando eles vieram para trabalhar com café. E ela dividia um ovo frito para 4 filhos numa única refeição por dia, né? Hoje estão pelo menos 3, 4 representantes na família na lista dos Fortune 500, né? Então, assim, não é um império pequeno que foi construído, mas sempre com muito trabalho duro e muita discrição. Então, o que me contam lá dentro é que isso vem muito da característica da família controladora, que é educação e trabalho que geram resultado. Ficar falando para os outros o que vai fazer não é o diferencial. Então, você deve ver muito assim, a São Martinho fez, mas nunca assim a gente promete fazer. Parte desses projetos que eu comentei com vocês, vocês não devem ter visto em lugar nenhum publicado. Mas a gente prefere investir, trabalhar, educar, e quando o resultado vem, a gente comemora o resultado. A gente não fica falando o que vai fazer, mas é muito pela característica da família, tá? Não sei se teve uma decisão estratégica, né? Porque o Gilbert fala o seguinte: estratégia é aquilo que o seu diretor fala quando ele não tem uma boa resposta. Aí você pega e para de perguntar. Não, isso foi uma decisão estratégica definida na diretoria. Você, opa, então não vou perguntar mais. Então não teve isso, tá? Eu acho que é muito uma característica da família, e eu conheço hoje todos, pessoalmente, são muito discretos e muito humildes nesse sentido. E excelentes pessoas, tá? Eu não sei se vocês têm relação, algum de vocês, com a família, mas é uma família maravilhosa. 2 perguntas até que rápidas. A visão da São Martinho hoje para a inovação é o financiamento, uma espécie de investidor anjo de incubadoras de startups, pequenas AgTechs, ou contratação de médias, grandes AgTechs, como uma Solinftech. E a outra pergunta seria sobre a tese de etanol de milho, que hoje tem usinas que não usam cana, só milho, né? FSBio. Então. Vamos lá, na primeira, hoje nós não temos um CVC, por exemplo, a gente não tem um instrumento de investimento. A gente conta com relação com investidores, e lá no Cubo, onde a gente optou por estar, tem o VC do Cubo, onde a gente acaba captando recursos de investimento. Tradicionalmente, para tecnologias e projetos de maior risco, a gente ainda prefere relacionamento com tecnologias mais maduras e empresas com alguma solidez. De 2022 para cá, a gente começou a dar mais abertura para pequenas empresas, tecnologias menos maduras, e se transformar numa empresa mais desenvolvedora. A gente fala que a gente sempre foi inovador, agora a gente é uma empresa de inovação. Então, a gente começa a investir em P&D e a gente deve levar a conselho uma discussão da criação ou não de um fundo de investimento para o ano que vem. Tá, mas hoje a gente não faz investimento com recurso próprio. O que a gente já faz é optar em não pagar o desenvolvimento, mas comprar participação caso o desenvolvimento tenha sucesso. Então, eu viro para uma startup, a gente tem esse caso fora do país, eu quero ir para o Brasil, eu quero fazer o desenvolvimento. Vai te custar $1,5 milhão para fazer o desenvolvimento. Eu viro para ele e falo, quanto custa a tua empresa? Ele fala, 6. Cara, beleza, se der certo, eu fico com 25% da companhia, e todo o custo do desenvolvimento é meu. Se der errado, a gente aprendeu. O capítulo de sucesso lá, neste momento, é o aprendizado. Então, eles estão com 2 israelenses aqui no Centro de Inovação, desenvolvendo. Aí, o drone veio da China e a gente optou por comprar uma participação, mas é muito pontual ainda. Milho, a gente tem uma operação de milho em Goiás. A gente optou por integrar milho e cana, tá? Porque dentro do balanço de massa e energia, você tem uma intensidade de carbono menor no teu produto. O que vai diferenciar o mercado daqui para frente, pessoal, assim, muita gente pode achar que é modismo, mas a questão dos aspectos ambientais, plástico renovável, plástico biodegradável, combustível renovável, então os aspectos ou atributos de sustentabilidade vão valer muito dinheiro. A gente fez, se vocês pegaram o balanço da companhia ano passado, que é capital aberto, está na Bolsa de Valores, a gente fez R$100 milhões de faturamento vendendo crédito de carbono. Tá? Um negócio que, assim, é etéreo, correto? Mas a gente vendeu créditos de carbono. E só CBIO, só deslocamento de gasolina, nem é crédito de reflorestamento, e os créditos de energia limpa ainda não valem muita coisa. Então, quando você fala assim, poxa, milho, por que a gente fez milho? Porque a gente consegue produzir mais etanol com menos energia, quando você integra milho e cana. A área de expansão de cana, que a gente chama de greenfield, é cada vez mais difícil, inclusive terra arável, produtiva. Então, a gente originou o milho. Fazer só milho ou só cana, hoje o milho está valendo até mais a pena, do ponto de vista de custo. O milho está barato.
Então, se você colocar reais, receita em reais de produto acabado por hectare plantado e custo de produção, o milho está valendo mais a pena. A integração foi imbatível. Então, a maior destilaria do planeta, a gente gera hoje 660 milhões de litros de etanol por ano, está lá em Goiás, é a integração milho e cana. Então, essa foi uma opção nossa de fazer a integração. FS, companhia só milho, tá? E Raizen, por exemplo, ainda está em cana e cana de segunda geração. A gente não é nem melhor nem pior, a gente só foi diferente. A gente foi para a integração e está descarbonizando o etanol de primeira geração. O custo é menor, escala. A maior usina do mundo é a São Martinho, a maior destilaria do mundo é a UBV, em Goiás. Escala, baixo custo e aspecto de sustentabilidade. Mas a gente acabou optando pela integração. Boa noite, meu nome é Pedro. E sobre o pioneirismo do Brasil, no que se refere ao hidrogênio verde à base de cana-de-açúcar, como que a São Martinho está se posicionando nesse mercado? Esse é um projeto que a gente perdeu para a Raizen, lá na USP. Tá? Esse é um projeto legal que está na USP, que é a reforma do etanol para a produção de hidrogênio. Duas informações aqui, Pedro. O hidrogênio verde é um conceito muito europeu. Tá? A questão das cores, verde, azul, cinza e tal, é uma questão da normativa europeia. O projeto de lei que está sendo votado agora no Congresso, a gente fala de hidrogênio de baixo carbono. E, graças a Deus, no país, a gente teve um legislador muito inteligente que ele definiu a base de intensidade de carbono, independente da cor. Na Europa, o hidrogênio verde ele tem que vir de uma energia limpa, solar, eólica e tal, e basicamente está vindo da eletrólise da água. A gente aposta no Brasil na reforma do carbono, ou do etanol, ou até do biometano, que é feito da biodigestão da vinhaça. Então, assim, a gente optou por ser um indutor, não um desenvolvedor nesse caso, para gerar mais demanda para etanol. Por quê? Porque se você pensar na infraestrutura de distribuição do etanol, ela já existe no país, correto? Você já tem todos os postos de gasolina no Brasil inteiro. Transportar hidrogênio gasoso é complicadíssimo. Então, vamos pensar no desafio, né, que o nosso amigo lá, o Elon Musk, está tendo nos Estados Unidos. Todas as eletrificações levar os postos de abastecimento para quanto é canto. Não precisa. Leva o etanol para o posto, põe um reformador de etanol no posto, põe lá uma geração eólica local, reforma o etanol e abastece hidrogênio no ponto de destino, não na origem. Esse é o projeto que a Raizen está testando lá na USP, no laboratório de hidrogênio da USP. Eu realmente acredito que o hidrogênio vai ter um papel relevante na matriz do modal leve. Avião, caminhão pesado e tal, eu não acho que a gente vai eletrificar ou pôr hidrogênio. A gente tem outras teses de inovação ali. Mas vai ser fundamental na matriz aqui, a partir de... Eu vou arriscar aqui para dizer futurologia é meio difícil, tá? Mas 35... O projeto de lei deve ser votado agora, em 23, vai estar pronto para a COP28, em novembro. E eu acredito que o projeto lá na USP deve ter um resultado já entregue este ano ou no ano que vem. Produção em escala, 27, 28, a gente começa a ter uma realidade de hidrogênio aqui no país muito legal. Tá? A gente está olhando a reforma do biometano a partir da digestão da vinhaça. Mas é um produto, assim, porque é maravilhoso. Assim, você vê a potência de energia, a densidade energética do hidrogênio é muito boa. Tá, 1 minuto para uma pergunta rápida. Eu sei que o etanol é um dos focos da São Martinho e hoje os carros elétricos, os veículos elétricos, está no auge. Teve aquele boom, não é uma coisa do dia para a noite, mas hoje está na mídia. Mudou alguma coisa no objetivo da São Martinho? Esse crescimento dos... Mudou, mas não no objetivo. Tá? Assim, teve um artigo recentemente publicado, e aqui eu estou falando, se eu não me engano, Campinas. Eu posso até resgatar depois. Qual que é a solução mais sustentável para o Brasil? É o híbrido, não plug-in, etanol elétrico. Esse é o carro mais sustentável que a gente poderia estar produzindo no Brasil hoje. Então, a eletrificação pura, quando você olha para o ciclo de vida inteiro da produção do veículo, incluindo a produção da bateria com as tecnologias que a gente tem hoje, e o descarte da bateria, você calcula o ciclo de vida completo desse carro, toda a vida dele, e você compara com um carro que tem um motor a etanol, com um motor elétrico secundário, esse segundo é um pouco mais sustentável ainda. Então, a gente acredita que essa transição, e vocês devem ter visto o lançamento que teve o Lula, o Biden e o presidente da Índia, foi agora há 1 mês e meio, 2, falando da aliança do etanol. São os 3 países mais produtores de etanol, fora a China, mas a China não dialoga bem com a gente no dia a dia. Então, Índia, Estados Unidos e Brasil construíram uma aliança para reforçar essa visão.
A frase que o Lula usou, que foi marcante, foi assim: a relevância do país na matriz energética a partir do nosso etanol será a mesma que a OPEP teve no boom do petróleo. Se a gente souber usar direito o etanol, que é um combustível líquido mais fácil de ser transportado do que o gasoso, tá? E ele tem uma pegada, a cana é 10 vezes mais eficiente do que uma placa solar, e ela faz a mesma coisa, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O que a cana faz? Ela pega o sol, igualzinho a placa solar que a gente bota no teto da casa, e ela faz fotossíntese. Então, ela pega aquela energia solar e ela acumula no carbono. A placa solar faz a mesma coisa, ela pega a energia solar e acumula num banco de capacitor, antes de exportar. Só que a planta faz isso 10 vezes mais eficiente do que a placa. Então, começa por aí a história. Então, tem esse trabalho científico publicado, prova, mas, também assim, não há como parar esse movimento. Eu tenho uma moto elétrica. Tá? Ela anda 60 km com uma carga, não faz mais do que 60 km por hora, eu fico ali perto do Bonfim, vou comprar pão de manhã, vou no açougue de tarde, eu só vou com ela. Nunca botei uma gota de gasolina no meu carro. Eu não faço a conta dos 70%. Porque os benefícios são muito maiores do que os 70%, que não é mais 70%, tá? Já está 75%, 77%. Eu tenho uma motoquinha elétrica, por divertimento, acho super legal. Eu gasto por mês, eu rodo direto, no máximo R$20 de energia elétrica. Tá? Então, vale a pena e vai conviver. Não mudou o nosso objetivo, que uma das teses da companhia continua a ser crescer em etanol. A gente diversificou a matéria-prima, integrou milho, mas crescer em etanol. Porque o etanol é uma molécula muito interessante para produzir combustível de avião, de navio, de carro, de caminhão e assim por diante. Mas vai ter que conviver com a eletrificação e vai ter que conviver com esse boom do hidrogênio. Então, levanta um alerta, está no nosso plano de risco, mas não mudou o objetivo. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigada, plateia, também participativa, perguntam. Muito obrigada, gente. Eu acho que vocês têm outra palestra agora, né? Mas tem um intervalo. Tem um intervalo. Eu posso apagar daqui? Bem mais digital. Essas são as minhas duas. Aí vem a idade, cara. Tem que botar o PDF aqui pra... Sim. Mas hoje o nosso foco lá no Cubo está muito... Opa! A gente está mais digital. Vai em Bravo. Vou elaborar aqui dentro. Realmente é uma fazenda de experimentação. Então, para manejo, biotecnologia, a gente ainda está saindo do precisa fora CTC e AC. Mas
Oi, beleza? Tudo bem? Você é o palestrante? Ó, beleza, você vai se apresentar aqui. Você trouxe seu computador, você trouxe. Tá bom. A bateria dele aguenta? A bateria que eu trouxe o carregador aqui. É PowerPoint? É outro esquema, então. Tá. Dá pra você consegue ter acesso aqui logando ou não? Não, não é fácil assim. Não, por causa do vídeo. Então calma. Não, eu acho que tem que ser no computador dele, porque o conteúdo dele não dá pra transferir facilmente. É isso, né? São vários elementos que vai apresentar. Então eu boto fé que se ele jogar nesse caso, vai dar tudo certo. Traz aqui, ó, traz pertinho aqui. Você conseguiu logar esse computador? Ah, eu boto no Wi-Fi pra você, cara. Então, eu acho que eu consigo, né? Você coloca no Wi-Fi. Beleza? Só falta a internet, então. Entra na rede fiada. Peguei todas, Thiago. Tá bom. Amor, eu já tô até descabelada. Falei, desde as 7 da manhã, então eu tenho amanhã também já. Mas tá tudo bem. Você precisa de alguma coisa? Tá bom, então usa o meu. Já tô pulando. Ó. Não esquece, você vai embora com o servidorzinho do passador. Não, não deixa eu mexer a cabeça assim. Vai ser? Sim. Bom, eu vou ver como é que tá meu computador. Freia aí no volume do Windows. Pra mim tá aqui, tá ótimo. É, tá bom? Tá bom, pessoal. Tá bom, deixa eu olhar. É, se precisar, nós dá uma baixadinha no volume. Você pode usar o... andar bastante. Ah, legal. Pode ir pra lá sem problema. Pode pegar tudo não da microfonia. Pode ir aqui no laser 5 lá. Pode.
Obrigado.